No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Mais informação, mais conhecimento, mais cultura para você seguir aí a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre carreira. Mas antes da gente começar falando sobre carreira, eu quero, claro, te fazer os convites para você continuar acompanhando os nossos conteúdos. Se você está nos ouvindo no Bom e Velho Rádio pelo 106,3, você pode ouvir a gente em qualquer lugar desse mundão gigante. E isso na palma da sua mão. Basta baixar o aplicativo Radiosnet nas lojinhas do seu celular, seja o sistema Android ou o sistema iOS. E dentro do Radiosnet você vai encontrar Nova Onda Limeira. Você pode ouvir a gente 24 horas por dia, todos os nossos conteúdos, muita música boa. E claro, também te convido a nos seguir no Instagram, pelo @NovaOndaLimeira, se inscrever no nosso YouTube, @NovaOndaLimeira. Olha só, a gente já está com mais de 1.500 inscritos, então faça parte você dessa comunidade, nos veja lá nos vídeos ao vivo, é sempre muito gostoso ter a sua companhia. Também aproveito para te convidar. Se você tiver uma Alexa, você pode ouvir a gente também pela Alexa. É só falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E aí, com todas essas plataformas para você nos ouvir, sabia que às 3 horas da tarde nós temos o Play Retrô? Pois é, além do Play Retrô às 3 horas da tarde, nós temos agora uma nova edição do Play Retrô às 8 horas da noite. É muita música boa dos anos 80, 90, 2000 para a gente voltar, para a gente lembrar dessa época gostosa e curtir aí muita música boa em 2 edições, agora às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. A gente te espera no Play Retrô aqui na Nova Onda Limeira. Convites feitos, também quero agradecer a presença sempre da Multi Entretenimento aqui com a gente. E agora, então, vamos para o assunto de hoje. Você sonha em conquistar aquela vaga dos sonhos, naquela empresa que você fica de olho, fala assim, poxa, eu gostaria de trabalhar na empresa X, por exemplo. E eu queria muito entrar nela, mas eu não sei o que fazer. Ou você já está empregado e aí você quer, por exemplo, crescer na sua carreira, conquistar aquela promoção dos sonhos? Pois bem, hoje eu convidei a Carla Clarinda, que é uma especialista em carreiras, que vai trazer todas as dicas para a gente e vai nos ajudar a se tornar melhor no nosso profissional. Carla, obrigada, seja muito bem-vinda ao Nova Onda Limeira, ao Onda Talks. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo convite, viu? Aliás, por ter aceito o nosso convite. Ótimo dia para todos vocês. Sim, é sempre muito prazeroso falar sobre um tema que eu tanto amo. E claro, eu tenho aí como um propósito, uma missão de vida, né? Promover a empregabilidade de uma forma sustentável para as pessoas. Ô Carla, para a gente falar um pouquinho, vamos começar do começo, né? A gente sonha em entrar no mercado de trabalho, né? Em sonho em conquistar aquela vaga na empresa. Então vamos começar do começo. O currículo. Como é que deve ser um currículo para a gente conseguir ser contratado? Bom, o currículo primeiro. Erros de português nem pensar. Mentira muito menos. O recrutador, ele tem ali apenas 15 segundos para analisar seu currículo. Então, o que é importante você colocar? Muitas palavras-chave, bem como o que remete aos resultados que você também trouxe para os seus últimos trabalhos. Geralmente, no currículo, você tem que colocar os 5 últimos trabalhos que você teve, tá? É de grande importância também, mesmo que você não tenha tido uma experiência em carteira,
provavelmente você já fez algum trabalho freelancer, ou de repente já foi ali um empreendedor informal. Então, isso faz parte da sua carreira, isso faz parte do seu currículo, da sua grade profissional. Ô, Carla, então, por exemplo, se a gente vai fazer um currículo, não adianta colocar todas as experiências profissionais. Vamos supor que a gente passou aí por umas 10 empresas. Não adianta colocar todas elas no currículo, então? Não adianta. Que inclusive, vocês aí que estão nos ouvindo, depois vai lá no meu Instagram, Carla Clarinda, ou Pluga Jobs. Eu tenho um link lá que eu deixo de forma gratuita disponível, um modelo de currículo com muitas informações ricas. Então, este currículo que você vai fazer, você não tem a necessidade de colocar todas as empresas pelas quais você já passou. É só importante, de repente, no resumo de qualificações, você mencionar o segmento que você já atuou. E aí então, é de importância colocar isso. E aí isso já vai ajudando, né? Por exemplo, durante a carreira, a pessoa começou numa empresa importante e aí depois foi para outras não tão importantes e aí voltou para uma empresa importante. Dá para selecionar ou é necessário que as empresas apareçam no currículo de ordem cronológica, Carla? Sempre do maior para o menor. Bem como também as graduações que você teve, sempre do maior para o menor, ou seja, sempre do último para o primeiro. Sempre seguindo, então, essa ordem para poder dar um panorama para o recrutador, né? Eu já vi em algumas situações na internet, inclusive, Carla, que quando a pessoa fica um longo tempo afastada do mercado de trabalho, isso pode ser um ponto negativo. Ainda existe isso, Carla? Bom, primeiro tem que analisar por qual motivo, de repente, esse profissional ficou fora do mercado. Será que ele estava se dedicando a fazer uma outra coisa, uma pausa na carreira? De repente, uma mulher, ela cuida dos filhos, ela tem ali aquela questão com a maternidade, bem como você tem ali seu ano sabático. Ou, de repente, não, fui estudar, só foi estudar e não fui trabalhar. Mas, de repente, você fez um trabalho voluntário, uma ação social. É importante colocar no currículo. Ontem, inclusive, eu recebi um pedido de ajuda para fazer um currículo. E a pessoa falou assim, Carla, mas eu fiquei 5 anos fora do mercado porque eu precisei cuidar do meu pai, que estava acamado, enfim. E eu falei assim, isso é uma oportunidade de você conseguir um trabalho agora registrado, CLT, de repente. Você teve uma atividade desenvolvida. De repente, agora só falta a parte de você fazer, de repente, um curso que realmente valide esse seu conhecimento. E, então, assim, esse é o pulo do gato. Bom, mas como que a gente pode colocar isso para o recrutador de modo que ele não pense que a pessoa não está com vontade, deixou de se atualizar nesse período? Como que a gente pode falar isso para o recrutador, Carla? Você pode escrever, né, o momento sabático, você escreveu o que você fez nesse ano sabático, ou de repente é um que eu mencionei, né, que você foi ali cuidar de algum parente, enfim. E na hora da entrevista, você sinalizar que você não estava trabalhando, né, de uma forma remunerada, de repente, mas que você foi se qualificar, você foi se atualizar para o mercado. É isso que o recrutador quer saber, se de repente você não tem, de repente, experiência, mas sim, você tem ali qualificações o suficiente, de repente, para conseguir aquela oportunidade. No sentido assim, fiquei sim parado X tempo, né, sem registro em carteira, mas eu fui me qualificar, eu fui fazer um curso, de repente um segundo idioma que eu fui aprender, eu fui melhorar minha capacidade de inteligência emocional. Então, o recrutador, é importante ele saber disso. Isso a gente tem que mostrar já no currículo, porque senão depois a gente pode nem ser chamado, né, para entrevista, Carla.
Exatamente, você consegue colocar ali no currículo essas informações de uma forma muito básica e objetiva. E na hora da entrevista, sim, você enfatizar o que isso está escrito, porque no currículo não dá para você ter ali 10 páginas, contar toda uma história. Então, o currículo, ele é realmente o seu cartão de visita, no máximo 2 páginas, então, de repente, o mais sintetizado possível é o importante. Ô, Carla, e por falar desse sintetizado, os cursos de qualificação que são feitos, eles também são importantes no currículo? De extrema importância, e inclusive aqueles que pode ser até gratuito e de pequena duração. Hoje nós não podemos mais falar que a gente não tem dinheiro ou até recurso financeiro, no sentido de tempo, no caso, que a gente não consegue se qualificar, porque hoje dá para você escutar cursos online, né? Sei lá, você está no trânsito, enfim, e também você fazer cursos gratuitos. Hoje tem muitos cursos gratuitos em várias instituições que você pode, inclusive, ter até certificado. E aí, esses certificados e esses cursos, eles fazem diferença na hora da contratação, não fazem? Eles fazem a diferença, onde mostra que você é um profissional, que você está buscando sempre se atualizar. É isso que a empresa quer saber, principalmente hoje, de repente, um profissional que tem acima de 50, 60 anos. Ele quer saber se você, sim, você tem muita experiência, mas se você se atualizou para o mercado, se você foi entender de novas tecnologias, de novas ferramentas e habilidades para você utilizar no seu dia a dia. Ô, Carla, com o currículo em mãos, currículo pronto, a gente já deu aqui algumas dicas para se fazer currículo. Como conquistar a vaga dos sonhos? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já sou funcionária da Band, então eu posso utilizar essa como exemplo. Eu sonho em trabalhar na TV Bandeirantes. Como fazer para conquistar aquela vaga que a gente sonha em trabalhar? Primeiro, você precisa entender todas as atividades que de repente essa empresa faz, inclusive o segmento. E buscar, de repente, cursos de qualificação que se conecte com o que aquela empresa tem aberto. E o primeiro passo é esse. Já o segundo a pessoa precisa se inscrever no site dessa empresa, porque é o primeiro momento que o recrutador vai buscar o currículo na plataforma da empresa. Já a terceira dica se você também, a pessoa, né, no caso, que está buscando por um trabalho, se conectar, de repente, com o recrutador, se conectar com pessoas dessa empresa, se apresentar, desenvolver um network de uma forma bem intencional, porque ali, com certeza, ela já é o primeiro passo. E aí, você se conectando, aliás, quando a gente fala de conexão, a gente hoje tem uma plataforma que se chama o LinkedIn. O LinkedIn, ele é importante hoje em dia? Ele é realmente visto pelos recrutadores? Olha, lá não serve, inclusive, só para quem está buscando emprego. Ela serve também para pessoas que empreendem e quer vender seu produto ou serviço, porque lá no LinkedIn tem pessoas que são tomadores de decisões. Lá você já consegue, de repente, saber o e-mail dela, o WhatsApp dela, você inclusive consegue saber até o currículo dela. E o recrutador, né, voltando para o tema da questão do emprego, ele está buscando por pessoas lá todo dia, toda hora. E até mesmo a empresa, quando tem uma vaga em aberto, ela coloca a vaga dentro da plataforma do LinkedIn, onde você já consegue até mesmo se inscrever. E é fácil usar o LinkedIn, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade em usar o LinkedIn, né? É fácil, é difícil? Como que a gente faz para entender essa plataforma, Carla? Ela é uma ferramenta voltada total para o profissional, onde você vai ali, né, buscar não só vagas de trabalho, você pode também entrar em grupos de vagas de emprego, você pode se conectar, inclusive, com pessoas da área que você já atua.
O LinkedIn, ele é uma ferramenta onde tem muitos cursos gratuitos, inclusive também em várias plataformas aí, de pessoas que oferecem esses cursos de forma gratuita para você manusear o LinkedIn. O LinkedIn, ele é bacana quando você já tem o seu currículo todo estruturado. Porque na hora que você tem o currículo estruturado, você já coloca no LinkedIn as informações, né? E também, se você tem ali facilidade com a tecnologia, no sentido até mesmo uma rede social mesmo, você consegue buscar vagas, você consegue, na verdade, colocar filtros. Ele, na verdade, é bem prático. O LinkedIn não tem nenhuma pegadinha, assim, de informações por trás do que está escrito ali logo na plataforma, sabe? E aí, também não adianta só colocar o currículo lá, né? Você tem que movimentar a plataforma também, não tem, Carla? Isso, você tem que escrever, de repente, artigos. É bacana, de repente, você divulgar vagas de emprego, de repente, até mesmo da sua área de atuação. É bacana você comentar em posts. É bacana, de repente, se você for num evento corporativo ou, sei lá, num curso, você tira uma foto, você coloca no LinkedIn dizendo que você estava naquele curso, o que você aprendeu, quais foram as pessoas que você se conectou. Então, o LinkedIn, ele acaba sendo uma plataforma, uma ferramenta, até mesmo para você demonstrar o profissional que você é. Nesse século XXI, as conexões elas são cada vez mais importantes para você conquistar o que você deseja na carreira, não são? Sem dúvidas. Hoje, uma pessoa ela consegue arrumar um trabalho se ela for bem relacionada. Se ela for... É aquele famoso quem indica? Ainda existe. É isso. É. Com certeza indica. Desculpa, com certeza funciona. Porque hoje é muito mais fácil hoje uma pessoa conseguir um trabalho. De repente, se ela, né, for uma boa profissional e ela tem ali uma conexão, a pessoa indicar ela para as oportunidades, ou até mesmo dentro da empresa que ela atua, ou de repente alguém pediu indicação e logo ela já se torna referência ali, ela fica ali o currículo dela fica na caixinha ali dessa pessoa que sempre gosta de ajudar o outro. Ô, Carla, e aí quando a gente tem, por exemplo, currículo pronto, já aprendeu a usar o LinkedIn, tá fazendo as conexões, aí vai para uma entrevista. E aí o recrutador vai falar assim, eu quero analisar as suas soft skills e as suas hard skills. O que são soft skills e o que são hard skills, Carla? Bom, soft skill e hard skill são duas coisas muito separadas, muito diferentes, onde uma fala das suas habilidades comportamentais, já a outra é dessas competências técnicas. Então, o que são as habilidades comportamentais? Se você é um perfil que gosta de lidar com pessoas, se você é um perfil que gosta de resolver problemas, se você é um perfil que é flexível, se você é um perfil que tem ali dentro de você a questão de tomar decisões, se você é um perfil que você gosta ali no dia a dia de ficar ali tem um poder de persuasão. Já a competência técnica é aquilo que de repente você desenvolve na faculdade, desenvolve ali dentro de um curso de capacitação de horas, ou até mesmo numa pós-graduação, onde você faz ali um curso por horas e você tem um certificado. Então, isso é competência técnica. E as soft skills, tem como desenvolver elas? Porque a gente vê, inclusive, muitas empresas falarem o seguinte: eu contrato pelas competências técnicas, mas acabo demitindo pelo comportamento. A gente tem notado muito isso e o comportamento ele tem prejudicado, inclusive, na questão da pessoa desenvolver na carreira. Tem como se desenvolver e desenvolver essas habilidades comportamentais? Tem habilidades que é treinável, mas tem habilidade que não dá para forçar a barra. Por exemplo, ó, se for um perfil... Aliás, como que você consegue descobrir as suas habilidades? Existe um teste que chama DISC,
que quem criou ele foi o William Marston, que foi o mesmo criador da Mulher Maravilha. Que legal! E ele criou, já é sabido que a Mulher Maravilha não existe, né? E ele criou a Mulher Maravilha, ele unificou 4 perfis comportamentais em um só. Então, são 4: dominante, analítico, influente e estável. Então, o William Marston, ele tinha uma mulher e uma amante, e ele unificou esses 2 perfis dentro de um só. Onde nós, seres humanos, né, a gente tem as 4 habilidades, né? Só que sempre 2 é a que prevalece maior. Então, por exemplo, um perfil, né, no caso aí que foi o William Marston que desenvolveu, né, ele colocou lá o dominante, influente, estável e analítico dentro de uma única mulher, então ela era perfeita. Nós, seres humanos, não somos perfeitos, então a gente tem habilidades que dá para treinar e outras não, como eu já mencionei. Qual habilidade que de repente dá para treinar? Por exemplo, se você é um perfil dominante e influente, óbvio que as suas habilidades vão ser quais? Você tem um bom poder de persuasão, você é muito comunicativa, você é um perfil onde consegue ali resolver problemas, é um perfil executador, é um perfil bastante flexível, é um perfil ali que gosta ali de ficar sempre fazendo mediações. E esse perfil, dificilmente ele vai ser um perfil analítico, muito organizado, aquele perfil metódico, aquele perfil que geralmente ele é um perfil visto por muitos como inflexível. E aonde eu quero chegar com isso? Como o dominante e o influente, ele é muito comunicativo, ele tem toda essa questão que eu mencionei, não dá para, de repente, ele ser uma pessoa de processos, uma pessoa que coloca ali todas as coisas de uma forma muito organizada, porque esse perfil dominante e influente, ele é muito rápido, ele é muito ágil. Já o perfil analítico é aquele perfil que ele vai ali fazer as atividades com mais calma, mas é um perfil que entrega com excelência, com muita qualidade. E velocidade com qualidade não existe, né? Precisa exatamente de ter essa separação, né? Por isso que não dá para juntar todos, né? Exato. Então, aonde eu quero chegar? Tem habilidades que não você até vai fazer, mas você vai forçar a barra. E tem habilidades que é impossível você ter. Por exemplo, eu sou um perfil dominante e influente. Eu não gosto de atividades repetitivas. Se tiver que fazer, eu faço. Só que não é onde eu vou conseguir entregar meu melhor. Então, hoje, os profissionais, eles precisam entender que tá tudo bem a gente não gostar de tudo, sabe? Que tá tudo bem a gente não conseguir fazer tudo de uma forma perfeita, porque nem todas as atividades é a nossa competência, não tá dentro da nossa habilidade. E por outro lado, Carla, as empresas também precisam entender que essa pluralidade de perfis também é importante, não é? E ela já sabe por muitas vezes. Por isso que hoje, né, infelizmente, muitos profissionais, eles ficam frustrados no momento ali da entrevista, onde o recrutador fala que, ou até mesmo dá uma devolutiva, dizendo que ele não tem o perfil para a vaga. Porque na hora da entrevista, o próprio recrutador, ele já analisa se de repente ele tem as habilidades boas o suficiente para aquela oportunidade. E ele, óbvio, não vai querer com que o profissional entre na empresa para sair, ou fica também até mesmo atrapalhando o próprio desempenho dele, sabe? Até porque uma contratação, ela é cara, ela não é barata, né, Carla? Então, quando a empresa erra uma contratação, acaba sendo um problema para ela. Exato, ela acaba dificultando uma cadeia toda, né? E outra, sem falar que acaba atrapalhando os pares de trabalho.
Ô, Carla, e aí, a gente está falando muito desses perfis e hoje, melhor, cada vez mais as empresas analisam o perfil comportamental, né? Qual que é o Ela perfil? analisa. Tem algum perfil que é o mais buscado pelas empresas? Então, ótima sua pergunta. Hoje, na verdade, para cada área de atuação, existe um perfil perfeito. Por exemplo, uma pessoa da área de vendas, o perfil ideal, de repente, ali sei lá, uma área da tecnologia, vai ter que ser um perfil analítico dominante. Já de repente, para uma vaga na área de vendas, mas no ramo, sei lá, de vestuário, alimentício, ele já tem que ser um perfil dominante e influente. Ele tem que ser aquele perfil que gosta de argumentar, que gosta de se relacionar. Então, isso voltado para a área de vendas, comercial, tá? Já, de repente, para uma área de finanças, uma área de controladoria, ou até mesmo, de repente, uma área da qualidade, aí sim tem que ser um perfil analítico, porque ele vai conseguir entregar as coisas 100% perfeitas. E aí, então, é importante ficar atento a esses perfis, até mesmo na hora que você vai buscar uma vaga, né? Por exemplo, se eu sei que eu Exato. já tenho um perfil dominante, para eu conseguir uma vaga em tecnologia da informação, por exemplo, que seria uma área mais oposta, eu teria que me adaptar para isso, Carla? Eu acho que entra mais numa questão de qual é o seu propósito de vida? O seu propósito de vida está conectado com aquela área? Então, sim, aí sim você tem que buscar ferramentas de, sei lá, uma terapia, um psicólogo, enfim, para você saber ali quais são os seus pontos fortes e os seus pontos a ser desenvolvidos de repente ali para aquela área. Agora, não é seu propósito de vida trabalhar de repente com tecnologia? Aí não vale a pena você forçar a barra. Por isso que o autoconhecimento é cada vez mais importante também, né, Carla? Até para o mercado de Ele trabalho, é né? transformador. É transformador. Que inclusive lá também no meu Instagram eu tenho um link lá onde eu falo sobre a importância, né, de testes comportamentais e é gratuito também para você saber aí qual é o seu perfil comportamental. De 0 a 7, né, quando a gente é criança, de 0 a 7 anos, é onde é trabalhadas as nossas habilidades, as nossas competências. E tudo é mais ou menos voltado para uma questão de o que dentro da sua casa você foi estimulado. Então, olhando para isso, óbvio que vai ter coisas que você vai ser ali. De repente, você foi uma criança que a sua mãe não deixava você brincar, por exemplo, na rua. Você vai ser um perfil na vida adulta que você não gosta de se relacionar com as pessoas, por exemplo. Tá? Caramba! Então, tudo é como o que você foi estimulado na sua infância e você vem para a vida adulta e para você se adaptar sim ao mercado de trabalho, você precisa buscar ajuda ali para você melhorar o seu comportamento. Ô, Carla, e aí, com todas essas habilidades, você se conhece, né? Tá lá dentro da empresa. Como que a gente desenvolve uma carreira para conseguir uma promoção desejada, para conseguir chegar num posto que a gente quer? O que a pessoa precisa se atentar para poder pensar nesse desenvolvimento de carreira, Carla? Olha, hoje, né, falando até mesmo como empreendedora, eu na minha empresa eu não promovo os colaboradores só por tempo de casa. Eu promovo as pessoas através do que elas entregam. Hoje, um bom profissional, o bem-sucedido, ele é aquele que entrega muito mais do que só o que é pedido. Você entregar o básico ali é sua obrigação, porque você está sendo pago para isso. Agora, se você entrega mais do que é pedido, opa, peraí que você merece ser melhor remunerado,
né? E quando a gente fala até mesmo nessa questão de você almejar ali um cargo, nunca pense, eu busco também, né, com o meu time, por exemplo, falar muito sobre essa questão. Quando eu for líder, por exemplo, uma pessoa que é analista e ela quer um cargo de liderança, ela já tem que se comportar como líder antes dela ter o cargo. Porque não dá para você dar o cargo e ela se desenvolver, não funciona, tem que ser antes. Entende? E aí ela já tem que começar a demonstrar que ela tem esse perfil, esse comportamento, por exemplo, de ser líder, né, Carla? Você não nasce líder de um dia para o outro, né? Não, você se desenvolve. Que, inclusive, nossa, eu faço o trabalho de recolocação, as pessoas me contratam para ser inseridas no mercado. Eu tenho, sei lá, de 100 clientes, uns 20 não quer ser líder. Sério? Eles gostam mais da área de especialista, eles gostam de entregar ali o seu 1000% e não cuidar de pessoas. É porque cuidar de pessoas é um trabalhão, né, Carla? Exato, exatamente. Por isso que nem tem tantas vagas, né? É igual é uma pirâmide, né? Não dá para todo mundo chegar lá em cima. Ô, Carla, e por falar em cuidar de pessoas, em ser líder, tem característica? Tem a característica certa para estar numa vaga de liderança? Olha, eu acho que a principal característica, eu acho que é o respeito ao outro, a empatia. Eu acho que vale muito mais as competências comportamentais do que técnica. Um bom líder não é aquele que tem mestrado e aquele que fala 10 idiomas, mas aquele que tem cuidado ao falar com o outro, aquele que entende de fato a dor do outro, aquele líder que reconhece realmente o que aquele colaborador tem de bom e não enxergar ele como uma pessoa, de repente, que fica competindo com ele, sabe? E aí, falando ainda nesse desenvolvimento, a gente já traçou um perfil de liderança, que muita gente entra para trabalhar e fala assim, eu quero ser o presidente da empresa. Já traçamos aí um perfil, né? Mas até a gente chegar nesse perfil de liderança, em ser o presidente da empresa, há uma longa trajetória a ser percorrida. O que as pessoas hoje em dia precisam ter em mente ao percorrer essa trajetória, Carla? Olha, elas precisam saber que por muitas vezes você não vai chegar lá de uma hora para outra. Você sim vai ter que ter ali do ponto A ao Z, você ter percorrido de A a B, de B a C, não pular uma etapa para outra. Porque se você pula de um ponto A para o Z, por exemplo, você não queima etapas o suficiente onde você vai conseguir se desenvolver, onde você vai ter habilidades o suficientes para você sentar naquela cadeira. Ou seja, hoje, quem deseja, de repente, hoje que não tem cargo de liderança, né, principalmente a geração Z que está iniciando agora, é importante essas pessoas, né, saber que para você chegar no topo da liderança, você vai ter que aprender muitas coisas, até mesmo para você não se queimar como profissional. E a credibilidade é algo que quando a gente conquista não dá para perder, né, Carla? Exato, ninguém te tira. Você já ouviu falar daquele perfil profissional jabuti? Não. O que é o profissional jabuti? É aquele profissional que ele é um profissional, na verdade, jabuti de árvore. É aquele profissional que, assim, imagina um jabuti, imagina lá a tartaruga. Se você coloca ela lá em cima, na árvore, ela vai ficar lá e ela só subiu na árvore porque alguém colocou, certo? E a gente não, esses profissionais hoje, existem muitos profissionais que alguém colocou ele naquele cargo, mas ele nem sabe as atividades das pessoas de baixo.
só colocou ele lá no topo, e lá no topo ele fica e ele nem se desenvolve. E aí você estava até comentando da geração Z, e aí a gente junta, né, com esse pessoal que foi colocado lá e não se desenvolveu. A geração Z, Sim. hoje em dia, ela tem uma pressa muito grande em resolver as coisas, né? Como lidar com essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, que tem essa pressa, mas que não quer passar por esse processo, Carla? Olha, eu fiz administração e contábeis e hoje eu estou fazendo psicologia. E no meu curso tem muitas pessoas dessa geração e a gente, claro, não é um combate, a gente acaba debatendo sobre o tema. Eu acho que um ponto de atenção, principalmente para a educação do nosso país, é, de repente, mudar a forma do que tem na grade de cursos. Por que essa geração é dessa maneira? Porque ela foi estimulada na infância a ser desse jeito. Ela foi estimulada, por exemplo, hoje uma criança que entra numa escola, o que ele faz? Ele de manhã, ele fica de realmente integral, né? Então vamos falar da pessoa da criança que fica de manhã até a tarde, né? De manhã ele estuda as matérias ali de português, matemática, enfim. E à tarde, o que ele faz na escola? Balé, capoeira, curso de tecnologia, ele faz muita coisa. Imagina essa criança, quando ela for adulta, né, ou jovem, enfim, como que ela vai ser? Ela vai querer realmente as coisas para ontem, porque essa geração, ela tá na revolução tecnológica, onde tudo é para ontem, onde se você manda uma mensagem agora para alguém, se a pessoa não te responde, você liga para ela. Então, trazendo para o mundo corporativo, eu acho que a geração ela não está errada de querer tudo para ontem, só que ela só precisa ter ali um pouco mais de inteligência emocional para saber que nem tudo vai ser no tempo dela, que nem tudo vai ser do jeito que ela quer, até mesmo para ela não se tornar uma pessoa que fica de repente ali oprimida, ou até mesmo quantos jovens que a gente já vê, né, que toma remédio por ansiedade. Então, olhando para isso, as empresas cada vez mais vão precisar, de repente, colocar programas, até mesmo de comportamentais, para reter esses talentos. Porque senão corre o risco de perder esses talentos para outra empresa, para outro lugar, e até eles saírem do mercado de trabalho, né, Carla? Exato, e é uma geração, como eu mencionei, veio realmente para transformar o meio que a gente anda vivendo. Ô Carla, e aí você citou um ponto que eu acho que pode atrapalhar em muito o desenvolvimento de carreira, a inteligência emocional. O que fazer para a gente ter inteligência emocional e aprender a lidar com as diferentes situações? E aí eu já aproveito para te pedir para explicar o que é exatamente a inteligência emocional. Olha, é mais ou menos assim. A inteligência emocional, eu acho que ela é muito pautada na questão de você ter... É mais ou menos assim, se você sofre com alguma coisa, o que você vai fazer com o sofrimento que você está vivenciando, né? É mais ou menos assim. Vamos supor que eu tô aqui nessa entrevista com você, né? E eu tô vendo aqui, de repente, minha cachorrinha tá lá embaixo latindo, tá fazendo a maior bagunça. Eu me desconecto da bagunça lá que ela tá fazendo e tô aqui conversando com vocês. Então, na verdade, eu acho que é mais ou menos assim, você ressignificar, na verdade, o transtorno que está tendo à sua volta e se conectar em executar o que é necessário, né? Não sei se ficou um pouco confuso, mas é mais ou menos assim. A ponte, sabe? A ponte, ela é feita com um asfalto diferente. Quando a gente está na ponte, ela fica meio mole, assim, né? Não sei se você já reparou. Aquilo ali, na verdade, é uma resiliência.
que na verdade aquela ponte, ela recebeu um produto para ela ter essa resiliência, né? Então hoje, né, para você se tornar um profissional, né, resiliente e com inteligência emocional, é bacana você entender sobre o que é mimimi, o que de repente é muito imediatismo de você querer fazer, ou até mesmo você entender que aquela situação tem que ser resolvida de qualquer maneira, principalmente se for resolver aquela questão de uma forma grosseira, sabe? Então é muito importante você olhar para isso. O que você vai fazer, né? Qual é o sentimento que você vai levar, né? Com aquele problema que de repente está causando, sabe? E você conseguir ali ser um profissional onde você passe por cima dessa dificuldade. E hoje em dia, falta inteligência emocional nos funcionários, nos colaboradores das empresas, em modo geral? Falta, porque hoje, volto a dizer, vai lá de novo na infância, tá? É um tema, porque inclusive eu estava estudando agora há pouco sobre isso. O pai e a mãe, né, ele, para suprir uma determinada necessidade da criança, ela passa por cima até mesmo dos valores dela. Por exemplo, quantos pais e mães trabalham ali praticamente mais de 12 horas por dia, de repente, para promover uma educação de qualidade, até mesmo ali uma qualidade de vida para os filhos, mas ela não tem tempo de dar atenção para ele. Então, na verdade, ela paga por muitas coisas para esse jovem, né? Ele não ficar com essa cobrança de atenção. Então, por exemplo, o pai e a mãe, às vezes, para o filho não ficar, às vezes, ali na orelha dele, enchendo o saco, ele cede às vontades dos filhos. Sabe aquela questão, tudo pode, tudo é normal? Então, hoje, olhando para dentro da empresa, né, os colaboradores, cada vez mais, é importante a gente impor limite nele. Principalmente quantas coisas que a gente vê no LinkedIn e outros lugares, não tem problema algum um gestor cobrar por resultado, cobrar por atividade. Só que por muitas vezes o colaborador, ele entende que essa cobrança está sendo tóxica. E não é. Ela é que, volto a dizer, na infância, ela não foi cobrada. E aí vem na vida adulta, ela entra numa empresa onde tem um gestor que faz essas cobranças. Opa, eu nunca tive isso dentro da minha casa. Isso aí é tóxico. Então é mais ou menos nessa linha que anda acontecendo. Hoje eu vejo que os profissionais, muitos, tá? E não é poucos não, são muito medianos. O mercado hoje está carente de bons profissionais, que é aquele profissional resiliente, que tenha realmente a inteligência emocional para se manter ali na atividade. Hoje as pessoas, eu vejo que elas levam tudo pro lado pessoal, sabe? Elas esqueceram que elas estão ali no mundo corporativo, que você está pagando, aliás, porque que você está trabalhando e é uma troca. Você troca o seu tempo e seu talento em troca de recurso financeiro. E ponto, não existe outra coisa. Só que tem pessoas que vai trabalhar numa empresa, ele acha que lá ele tem que ser bem quisto, ele acha que todas as pessoas têm que ficar dando risadinha para ele todo dia, toda hora. Ele é aquele perfil que ele quer ser convidado de repente ali para almoçar com outras pessoas todos os dias. Se alguém do departamento não convida ele para almoçar ou para tomar um café, enfim, ele já se sente triste porque ele acha que ele não é bem quisto. Então as pessoas andam misturando muito essa questão de dor emocional com profissionalismo. Isso acaba afetando muito o mundo corporativo, né, Carla? O desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento de uma carreira acaba sendo muito afetado por essa situação toda, não? Cada vez mais. E volto a dizer, não falta emprego, não falta trabalho. Falta apenas profissionais que estão dispostos a enxergar aquilo como realmente um trabalho
E hoje eu vejo, né, que cada vez mais as pessoas elas se desconectaram delas mesmas e acaba enxergando um trabalho só como um meio dela ganhar dinheiro. E é muito mais do que só ganhar dinheiro. Hoje eu vejo que, por exemplo, quando alguém me contrata, né, para eu recolocar ela, ele está me contratando porque ele tem um problema. E ele está me contratando para eu resolver esse problema. Então eu, né, descobri, e é muito importante que muitas pessoas busquem saber isso. Existe uma dor, né, no mercado, na sociedade, enfim, e cada profissional tem uma habilidade que é capaz de resolver aquela dor. Então é importante as pessoas buscarem o autoconhecimento para saber qual a dor que existe na sociedade e com a minha habilidade eu vou conseguir curar. Quando a pessoa enxerga isso, ela se torna um profissional imparável. E aí, com essas questões, com esse autoconhecimento que a pessoa adquire, o que mais é necessário para a gente conquistar uma promoção? Além de, eu já faço além do que eu sou pago. Já tenho um autoconhecimento, já sei quem eu sou, mas eu não conquisto aquela vaga que eu quero dentro da empresa que eu estou trabalhando, né? Eu não consigo aquela promoção. O que a pessoa pode fazer para se desenvolver ainda mais na carreira, Carla? De repente ela busca ali um segundo idioma, ela busca, por exemplo, se for um profissional, por exemplo, da área de RH, hoje um profissional da área de RH, não dá para ele saber só de recrutamento e seleção, por exemplo. Ele tem que entender as leis trabalhistas, ele tem que entender de finanças. Então, você buscar, de repente, uma outra qualificação que se conecta com a sua área de atuação, para que você se torne um profissional estratégico e de muita necessidade para a área. E claro, buscando isso, você também fazer um alinhamento com o seu gestor. Olha, tudo tem que ser muito intencional, sabe? E fazer fazer esses bate-papos com os gestores para ficar todo mundo numa mesma página e todo mundo com expectativas alinhadas. Eu tenho intenção de repente, né, um analista falar para o gestor, eu tenho intenção de ser um gestor, eu tenho intenção de repente, subir, né, de cargo, conseguir um cargo maior. Gostaria de saber o que a empresa espera de mim, quais as habilidades que ela busca que eu vou procurar desenvolver. Eu acho que esses dois caminhos, você buscar cursos de qualificação, enfim, e você também buscar conversar com o seu superior e falar o que é necessário para você fazer essa mudança de cadeira. Tem muitas empresas, inclusive, Carla, que elas não têm essa política de fazer feedback com os profissionais. Então, ela acaba não passando para os profissionais como está a performance deles, ou o que ela espera desses profissionais. O profissional, ele pode cobrar esse feedback da empresa? Sim, é importante, mas não de uma forma invasiva. Ele tem que, na verdade, buscar marcar, de repente, um alinhamento com o gestor. Não de uma forma onde seja cobrança, sabe? E nem assim, fazer o papel que é o gestor que tem que fazer. Tem que ser de uma forma muito sutil, não dá para ser uma forma invasiva. Carla, e aí quando você tenta todos esses caminhos e a empresa não te dá oportunidade, é melhor buscar outra empresa? Aí você tem que dar um beijo e tchau. Tô indo. Não tem muito o que fazer. Aí não tem muito o que fazer. Mas você sabe que também acontece? Eu penso muito sobre essa questão, né? No sentido assim, se você já fez todos os movimentos para de repente ter um aumento, fez todos os movimentos, né, para alcançar outra posição, enfim, não deu certo, não seja o profissional que vai ficar enchendo o saco ali na empresa.
Não seja aquele profissional tóxico que vai ficar ali conversando com o amiguinho da direita ou da esquerda reclamando. Seja protagonista da sua vida, da sua carreira, e vá buscar outros lugares para você brilhar. E também tem a seguinte questão. Às vezes é um profissional que ele já não se encaixa mais no mundo corporativo. Ele não se encaixa naquela vaga CLT. Ou seja, ele tem que empreender. Porque ele já é aquele profissional que ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele é um profissional insubordinado. Então é hora aí dele buscar aí outra qualificação, buscar assim, de repente um Sebrae, buscar ali outras ferramentas para ele conseguir ainda assim, né, ser feliz na sua profissão. E são perfis, né, Carla? Às vezes a gente começa no CLT para poder aprender, mas o caminho é empreender, não é ficar exatamente no CLT, né? E tá tudo bem. E o mais importante é você ser feliz com aquilo que você escolher para você trabalhar, sabe? E eu falo muito sobre essa questão. Tudo que você se propõe a fazer, dê seu melhor. Porque a nossa vida é tão curta, né? É tão rápida, que se você fazer as coisas de uma forma, de qualquer jeito, o universo devolve para você as coisas de qualquer jeito. Ô, Carla, e aí a gente aproveita já para entrar num ponto. O desenvolvimento da carreira depende de quem? Depende do profissional ou depende da empresa? Depende do profissional. Sempre. É ele que tem que ser protagonista. Não dá para você ficar colocando a culpa no fulano, beltrano, ciclano e dizendo que foi ele que não te ajudou. É importante a gente colocar: o mundo não me deve nada, as pessoas não me devem nada. A partir do momento que você vem para essa vida, você vem para o mundo, você tem que entregar seu 1000% e dar conta de você. E aí, com isso, você consegue se desenvolver, né? A partir do momento que você começa a entender que você é o protagonista da sua carreira, aí não tem nada que te pare, né, Carla? Não, você tem que ser, na verdade, aquele profissional onde você não fique em questão de ser vítima, você ser protagonista. Em vez de você colocar a culpa, você buscar por entregas e por resultados. Porque a partir do momento que você se coloca numa posição que você é protagonista, né, como mencionei, você se torna um profissional imparável. Porque sempre se você fica colocando a culpa no outro, é muito mais fácil você culpar o outro do que você se culpar a si mesmo. Ô, Carla, e aí a gente já tá chegando aqui aos finais do nosso programa, já vamos dar uma dica geral aí para quem está nos ouvindo. Quero crescer na carreira. Qual é o passo a passo? O melhor passo a passo, sim, busque o autoconhecimento, seja aquele profissional que pensa em cima da caixa, nem é fora da caixa. Esteja com pessoas e busque pessoas que já estão lá na frente, pessoas que de repente você admira, se conecta com elas. E o último passo é: busque saber por qual motivo você veio nessa terra, por qual motivo que você está aqui. Não estamos aqui só para pagar boletos. Estamos aqui por uma coisa única que só a gente que vai poder fazer. E quando é difícil, Carla, descobrir o porquê nós estamos nessa terra? O que fazer? Eu acho que não é difícil. Hoje existem tantos bons profissionais no mercado. Hoje, puxa vida, a tecnologia está aí a nosso favor. Existem tantas ferramentas que você consegue saber por qual motivo você está aqui nessa terra. Tem uma pessoa que eu gosto de seguir no Instagram, ele chama Rafael Takei, um super querido. Ele fala sobre o Ikigai.
Então, busquem saber sobre o Ikigai. Inclusive, lá no Instagram do Rafael Takei, ele deixa um link lá para a pessoa descobrir o seu propósito de vida. Claro, gente, não é só um teste que você vai descobrir. São ferramentas que você vai ter para ir tentando ir nessa busca. Não vai ser de uma hora para outra que você vai descobrir isso, não, tá? Isso daí é, de repente, às vezes até um pouco árduo, depende do momento ali que você tá na sua carreira, né? E, mas eu tô com 50, 60 anos, eu ainda consigo descobrir o meu propósito de vida? Se você tá respirando, você ainda consegue descobrir, sim. E se quiser mudar de área, Carla, dá para mudar independente do tempo de vida que você tem? Com certeza. O primeiro caminho, de repente, é você buscar fazer trabalho social. Tem uma página que chama Atados, ela é muito bacana. Você pode inscrever lá seu currículo e você conseguir ser chamado para trabalhar em alguma ONG. É muito incrível. E você pode, sim, de repente, fazer uma transição de carreira até em qualquer idade. Basta você querer e ter disponibilidade de tempo. E volto a dizer, de repente, se uma pessoa que uma vida toda, uma carreira dela, ela saiu, ela foi um gerente, na transição, ela não vai conseguir, às vezes, ter um cargo de um gerente. Ela também ser humilde o suficiente e, de repente, ficar num nível ali mais operacional, mas é por uma boa causa. E para fazer essa transição de carreira, o que precisa, além da disposição, precisa o quê? Buscar conhecimento? O que precisa, Carla? Você precisa saber se você está fazendo essa transição por amor, por propósito ou só para ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que ela trabalhou a vida toda na indústria e agora ela quer empreender e ela quer montar, sei lá, uma franquia de sorvete no shopping. Ela tem que saber que, imagina se o funcionário faltar num sábado ou num domingo. Será que ela tem essa disponibilidade para trabalhar no dia que aquele colaborador faltar? Então, é importante também ela saber se essa transição ela vai fazer por dinheiro ou por amor à profissão. Então, esse é o grande caminho aí, esse é o início de tudo. Para a gente encerrar, Carla, o amor à profissão é o ponto-chave para ter sucesso na carreira? Sem dúvidas alguma. A gente está aí falando sobre o ESG, estamos falando aí sobre, né, a COP30, né? Não sei quem acompanha aí essa questão de sustentabilidade, enfim, do nosso mundo, né, do nosso planeta. E cada vez mais as pessoas que fazem aquilo que amam são pessoas que promovem um ambiente mais saudável de vida, sabe? Perfeito, Carla, muito obrigada pela participação. Olha, durante essa quase uma hora a gente teve muitas dicas, muita coisa bacana que leva, claro, a pessoa que quer fazer uma mudança de carreira, uma progressão de carreira, principalmente, a buscar essas dicas e conseguir se desenvolver. Eita, que enrosquei aqui agora. Carla, obrigada por aceitar o meu convite. Fiquei muito feliz de poder bater esse papo bem gostoso com você, viu? Digo mesmo, minha querida, um grande abraço para todos vocês ouvintes, me sigam lá nas redes sociais que eu sempre estou colocando muitas dicas de forma gratuita. Então, fala o seu @ aí pra gente, como é que tá lá? Estou lá com Carla, com K, Clarinda, Pluga Jobs, Recoloquei e Instituto INAE, que inclusive o meu instituto vai estar com vagas em aberto para quem busca por um trabalho, pessoas que se encontram na linha da vulnerabilidade. A gente faz o currículo dela e indicamos o currículo delas de forma gratuita nas empresas. Olha, sensacional! Então já temos aí mais uma oportunidade para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo e buscar a sua recolocação profissional, sua colocação profissional. Tá aí, @Instituto INAE, para você que quer já entrar nessa nova fase
E siga também as outras redes sociais da Carla, que a gente vai deixar todas nas descrições aqui do nosso YouTube, viu? Carla, obrigada mais uma vez. E você que está nos assistindo aqui no Onda Talks, eu te espero. Semana que vem tem mais bate-papo. Até lá!